Quando começam na prática os primeiros sinais do climatério e o que a mulher deve observar no dia a dia, doutor? Marcelo, antes de tudo, eu queria lembrar uma coisa muito importante. A menopausa, na verdade, ela não pausa a vida, né? Ela é É, apenas uma marca, uma virada fisiológica. sim. E essas viradas, elas podem ser ruins ou extraordinárias. O que define isso? Informação, diagnóstico correto e o acompanhamento, né? Tá. Por que eu te digo isso? Muitas mulheres aos 40, 50, 60 anos de idade hoje, elas estão no auge da carreira, cuidando de família, empreendendo, e não faz mais sentido a gente tratar a menopausa como um tabu, né? E como sinônimo de decadência. O É. que está faltando para essas mulheres não é hormônio, mas sim conhecimento. E já emendando em relação a isso que você me falou, a Hum. mulher ela pode começar a sentir já os sintomas mais ou menos 10 anos antes dela entrar na menopausa. E aí a gente sempre coloca a mulher como ela está ficando doida, ela está ficando louca, ela mudou, né, da água para o vinho, e a gente precisa entender elas, Aham, né? Então, esses sintomas, eles começam precocemente, muito antes de parar ter essa última menstruação, que a gente chama de menopausa. aham. Bom, quais exames e acompanhamentos anuais ou semestrais, não sei, você considera assim indispensáveis a partir dos 40? Então, assim, como menopausa não é doença, ela é fisiológica, né? O problema está ali, não é chegar nela, é É. saber como eu vou me preparar para poder chegar nela. Isso. Antes da gente fazer o diagnóstico da menopausa, e quando eu começo a tratar ela nessa fase de climatério, que é a transição, eu preciso de alguns exames básicos, de mamografia para cuidar da saúde da mama, para entender a saúde da mama, ultrassonografia transvaginal para aquelas mulheres que têm útero, que é importante na hora de a gente começar a terapia de reposição hormonal, densitometria óssea para entender como é que estão os ossos dessa paciente, porque na menopausa os ossos eles sofrem muito, né? A parte de exames laboratoriais, que a gente vai avaliar colesterol, os exames hepáticos, os hormônios propriamente ditos, e tentar entender, porque quando a gente trata a mulher na menopausa, a gente monta um quebra-cabeça. Então, eu Ah, preciso qual é a peça que está faltando e qual é fundamental para poder entender esse processo. é. Interessante isso. A reposição hormonal, por exemplo, para quem ela é indicada? Quem não deve usar e como escolher via e dose de forma segura? Tu sabe que essa é uma pergunta interessantíssima, É? principalmente hoje. Por quê? A menopausa ela veio cheia de tabus, principalmente relacionado a dois. Ou eu vou engordar se eu começar a fazer hormônio, ou eu vou ter chance de câncer de mama. Isso daí foi desmistificado exatamente nessa semana, onde o FDA, que é como se fosse a Anvisa nos Estados Sim, Unidos, ela tirou da bula os tratamentos de reposição hormonal uma frase importantíssima. Sempre constava lá, essa medicação pode causar câncer de mama. Eles exatamente. tiraram da bula exatamente isso, mostrando a importância que se tem. Então, quem é a mulher que vai se beneficiar disso? Toda a mulher que chegou na fase de transição de climatério e menopausa e esteja sofrendo por declínio hormonal. Isso não quer dizer que todas as mulheres vão precisar do hormônio, né? Mas Uhum. essas mulheres que estão, sim, tendo o combustível delas, que ele começou a acabar, entrou na reserva, se a gente repor para ela esse hormônio, ela vai, com certeza absoluta, ter uma melhora incrível relacionada, inclusive, em prevenções de Sim. declínio mental, de osteoporose, de risco cardiovascular, de câncer de mama. Eu tenho 103 sinais e sintomas que eu tenho de benefício quando eu faço a reposição hormonal, para tu ter ideia. Tá. Olha, essa é informação muito importante. Isso é recente, então, isso é muito bom. A questão de emagrecimento nessa fase é possível, a gente sabe disso, esse tabu também já foi quebrado, né, doutor? Quais ajustes de Exato. rotina, por exemplo, sono, treino, alimentação, o que faz mais diferença nesse processo? Sabe que muitas mulheres, na minha prática, que elas começam a emagrecer no climatério e na menopausa depois que você faz um ajuste hormonal. A gente Hum, não pode levar em consideração o emagrecimento como simplesmente fazer mais exercício ou comer menos. Quando a mulher entra na menopausa, um dos hormônios importantíssimos que cai chama estradiol. Quando o estradiol ele baixa, e o estradiol é quem dá a composição corporal para a mulher, que melhora a sei. mama, que dá contorno de glúteo, ele acaba fazendo com que ocorra uma redistribuição dessa gordura. Então, sai aquela gordurinha da mama e do bumbum, ele acaba indo para o abdômen. Então, essa mulher começa a Aham. engordar na menopausa, justamente por conta desse desequilíbrio hormonal que acontece. Ah, Então, é possível emagrecer na menopausa? Com toda certeza. sim. Agora, precisa sim de uma estratégia e entender que reposição hormonal, junto com estratégia, seja alimentar,
seja uma estratégia de exercício físico, dormindo bem, porque mulher que não dorme bem não consegue emagrecer, gerenciamento do estresse é importante, porque o cortisol aumentado durante a madrugada, ele faz você ter despertares noturnos e faz acumular gordura no abdômen. Então, quando a gente começa a entender que o processo ele precisa ser bem estabelecido com rotina, isso daí com toda certeza é super factível. Ah, muito bom. Agora, vamos tocar numa outra questão também que é muito polêmica nessa fase. Vida sexual na menopausa, doutor. O que ajuda de verdade para a secura, dor e queda de libido, a redução da libido, por exemplo? Muito bem. Primeiro, a gente precisa entender que a libido ela é multifatorial. Né? Não é simplesmente a falta de hormônio que leva a mulher a ter uma baixa de libido. Ela pode ser até emocional, né, doutor? Com certeza absoluta. Você imagina assim, uma mulher que está hormonalmente muito bem, mas o relacionamento não está legal, não tem como essa mulher ter libido. Né? Eu sempre falo assim, eu moro no interior do Paraná, onde existe uma população muito machista. Não tem mais aquele momento de dar voz para a mulher. Ou você escolhe isso, ou você aguenta isso. Já acabou. Esse mundo moderno, onde a gente fala que essa nova mulher do século XXI, ela tem voz, graças a Deus, hoje, a menopausa, ela tem voz, né? A gente consegue fazer com que essas mulheres, elas entendam que a libido não é simplesmente a falta de hormônio. É aquela dor na relação por ressecamento vaginal, é aquele relacionamento que não está legal, é o estresse, é a ansiedade, é o uso de medicações que muitas vezes pode também estar utilizando, até para poder dormir melhor. Esses medicamentos, eles fazem com que diminua a libido. O que pode melhorar? Hoje a gente tem várias tecnologias, inclusive, primeiro, reposição hormonal é importantíssimo, né, para aquela mulher que consegue fazer reposição hormonal. A gente tem laser íntimo para poder melhorar a questão de lubrificação, desenvolver estímulo de colágeno. A gente tem lubrificantes, propriamente ditos, também que podem ajudar essa mulher a ter uma melhor qualidade na relação sexual, porque você concorda comigo e talvez as ouvintes também vão concordar. Se eu preciso, na hora que eu vou ter relação sexual, que é um momento de prazer, eu tenho dor, no outro momento eu também vou estar mais fechada. Com certeza. E aí eu vou ter dor de novo e isso entra num ciclo vicioso. Aí a mulher não tem libido que aguente, né? É uma consequência natural, né? Infelizmente. Bom, para a gente finalizar, o metabolismo mais lento, que também é uma questão que envolve essa fase da vida, né? É destino ou dá para virar esse jogo? Como preservar a massa magra e energia nessa fase, doutor? Perfeito. Essa daí também é uma pergunta excelente. E o metabolismo ele começa a modificar justamente por essa queda hormonal. Isso acontece quando? 40 a mais. Por isso hoje o número 40 a mais ele não é simplesmente um número que está ali. Parece que as mulheres chegam no consultório e elas falam assim, depois que eu cheguei nos 40 anos de idade, a minha vida ela mudou assim da água para o vinho. E de fato são oscilações hormonais. Toda vez que o estrogênio baixa, consequentemente existe uma inversão metabólica. E a massa magra dessas mulheres, ela pode cair muito a partir dos 40 anos. Se eu não tenho massa magra, o meu metabolismo está mais lento. Se o meu metabolismo está mais lento, eu começo a acumular gordura. E a gente tem que lembrar uma coisa da física, que duas coisas não ocupam o mesmo lugar de espaço. Se eu começo a perder músculo, a gordura aparece. Se eu ganho músculo, a gordura está saindo dali. Então é importante a gente ter uma rotina de exercício físico regrada. Eu não posso simplesmente fazer exercício de cardio, ir lá e ficar correndo. Eu preciso ter exercício de intensidade. Isso daí é que faz criar músculo na mulher, junto com uma estratégia alimentar e suplementação que na menopausa é fundamental. Muito bom. Doutor Rafael, olha aí, excelente o nosso papo, excelentes esclarecimentos. Você pode deixar o seu Instagram aí para o pessoal que quiser te seguir e acompanhar essas dicas que você dá, doutor? Maravilha. Meu Instagram é @rafalazarotto e eu acho que isso daqui é importantíssimo. Se eu pudesse deixar um recado para quem está ouvindo agora, por favor, seria exatamente assim. Não normalize o que está te machucando. Procure ajuda. A menopausa não define quem você é. É apenas, na verdade, ela abre espaço exatamente para quem você pode se tornar. Então, assim, não sofra mais calada. Hoje vocês têm voz e vocês precisam externar essa voz e exijam que o médico que cuida de vocês ele esteja atualizado. Isso é importantíssimo. Obrigado, doutor. Um forte abraço para você. Boa tarde e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado a você. Um abraço. Tchau.